Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, vamos continuar na leitura e meditação do livro O Peregrino, e que agora nós estamos entrando na 11ª parte, né, Maria Cláudia? Sim, parte 11 já, lembrando os irmãos que é uma leitura que nós recomendamos que você faça em família, né, mãe? Nós estamos no Espaço Família Cristã, que você medite nessa história. É uma parábola, e é a parábola do cristão indo para a terra celestial. Nós sabemos que todos nós estamos nessa estrada, todos nós estamos passando por esses perigos, por esses percalços, e nós encontramos um consolo nisso, porque nós vemos que todo cristão, que toda pessoa passa também por essas lutas. Sim, e é um livro muito inspirado por Deus, porque nos anos que ele ficou preso, esse autor, ele ficou preso por causa do Evangelho, nesses anos todos ele ficou escrevendo esse livro. E é um livro muito inspirado, porque mostra as diversas fases da vida do cristão. Sim, então nós já estamos indo para a 11ª parte, quando o cristão, depois de ser liberto, depois de ele olhar para a cruz, depois de ele ser transformado, as roupas dele serem mudadas, ele deixar o fardo lá ao pé da cruz, né? Ele recebeu a companhia da bondade, da misericórdia, da discrição. Ele recebeu revestimento espiritual, ele lutou contra o diabo, ele se alimentou da carne e do sangue do Senhor Jesus, não é? Que é o pão e o vinho, o suco da uva. E depois, então, ele passou pelo Vale da Sombra da Morte, e logo depois que ele passou pelo Vale da Sombra da Morte, ele encontrou com o fiel. E depois que ele tentou alcançar o fiel, passar na frente do fiel, e ele acabou caindo, então o fiel o ajudou a levantar-se, e eles começaram a conversar então. Então o diálogo é o seguinte: quanto tempo você ficou na cidade da destruição antes de vir atrás de mim? Perguntou o cristão. Até não conseguir mais ficar. Tinha esperança de poder acompanhá-lo, mas você já estava muito à minha frente, então tive de caminhar sozinho, respondeu o fiel. E aqui nós vemos, né, mãe? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente também, que tem uma diferença entre a maturidade, tanto de idade, quanto espiritual, quanto psicológica, do fiel e do cristão. Né? O cristão é mais maduro na fé. Sim. É uma pessoa que dá a entender que tem uma idade um pouco maior do que a do fiel. O fiel dá a entender que é um jovem, até na ilustração ele é bem mais jovem do que o próprio cristão. Né? Em todos os sentidos ele tem menos maturidade do que o cristão. Então ele fala aqui que ele seguiu a Jesus bem depois do próprio cristão. Você tem notícias do vizinho vacilante ou volúvel, né? Aquele que tinha voltado atrás depois de cair no pântano do desânimo? Muitos vizinhos o têm menosprezado e zombado dele desde que voltou. Você não conversou com ele antes de partir? Quis saber cristão. Encontrei-o uma vez na rua, mas ele escapuliu para o outro lado, como se estivesse envergonhado do que fez. Fiel lhe fala sobre o seu encontro. Só um pouquinho, Maria Cláudia. Aqui nós vemos, né, a questão do desviado do Evangelho, né? O desviado às vezes tem até vergonha de falar que foi crente. Sim. Né? E de tocar no assunto. Desvia dos crentes, dos desvia. crentes fiéis. É verdade. Né? Eu não vou falar porque eu não falo mais sobre religião, a pessoa fala, né? Eu não tenho mais religião, então eu não falo mais. E é isso que aconteceu, né? Então o fiel fala para o cristão: não cair no pântano do desânimo como você. Então veja que cada um tem um perfil diferente. Sim, né? Cada um tem uma prova. É verdade. Um é provado, às vezes com enfermidade. Sim. Outro cristão, outro é provado com problemas financeiros. Sim. Outro é provado com problemas familiares. Sim. Quer dizer, cada um tem um tipo de prova. Não são todos os crentes que passam pela mesma luta. Cada crente passa por uma luta diferente. É verdade. Mas todos passam por luta. É verdade.
Então ele fala que ele não caiu no pântano do desânimo, lembrando que o pântano do desânimo foi quando ele percebeu os seus pecados, não é? E caiu ali naquele pântano sem esperança de ser salvo, né? Todo aquele remorso, aquelas culpas começaram a afogar o cristão, e na época que estava junto também o volúvel ou o vacilante, né? Não caí no pântano do desânimo como você, nem encontrei os perigos no caminho para o portão estreito, mas na estrada fiquei conhecendo uma dama cujo nome é Libertina. Com palavras agradáveis prometeu-me todo tipo de prazeres. Está aqui em Provérbios, capítulo 5, que diz assim: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserve os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha aqui é ímpia, né? Sim. Os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Sim, e aí fala, né, mãe, que ela leva à morte, né? Sim. O fim de tudo isso que essa mulher, que na verdade é a própria libertinagem, é a vida desregrada, é a falta de regra sexual, não é? É a vida realmente libertina, que aparece para cada pessoa de uma forma diferente. Pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser, agora tem até, não são nem mais pessoas que são usadas dessa forma, mas tem até a forma virtual também, não é? De pornografia, de sexo virtual. Inclusive, Maria Cláudia, no versículo 11, quando ele está admoestando, ele fala para tomar cuidado para que não gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a dos mestres inclinei o meu ouvido. Então veja que o fim dela é a morte. Tem outros capítulos também de Provérbios, nós não vamos ler todos, né? Mas também fala, não é, que a mulher adúltera, que a mulher, ou seja, aí está, como eu disse, está falando de uma mulher no sentido da tentação. Sim. Né? Não é uma forma machista, e não é também falando que apenas mulheres que fazem, que oferecem também, tentação. Porque também homens oferecem tentação, principalmente hoje em dia, né? Antigamente era muito comum o homem adulterar e a mulher não. Sim. Hoje as mulheres estão adulterando tanto quanto os homens. É, né? Verdade. E não só apenas apenas entre aspas, né? Eu digo, não só o adultério, simplesmente, unicamente o adultério, mas também, como eu disse, prostituição, libertinagem, outras questões também que envolvem sexo que não é aprovado por Deus, não é? Que são todos os tipos de tentação que existem hoje, né? Hoje existem muito mais do que na época do Senhor Jesus, do que na época de Salomão, do que na época do John Bunyan, né? Sim. Hoje está muito mais difícil, ainda mais para uma pessoa jovem, como é o perfil do fiel. Com palavras agradáveis prometeu-me todo tipo de prazeres, mas fechei os olhos para não ser enfeitiçado por ela. Libertina insultou-me, mas segui o meu caminho. Você enfrentou outros perigos? Perguntou o cristão ainda. Quando cheguei ao pé do monte de dificuldade, respondeu o fiel, encontrei-me com um homem muito velho que disse chamar-se Adão, da cidade do engano. Convidou-me para morar com ele e prometeu tornar-me seu herdeiro. Então veja de novo uma figura aí, né, mãe? Que Adão foi aquele que sucumbiu ao pecado. Sim. Né? E ele mora na cidade do engano. Sim. Porque Adão foi enganado. Na verdade, Eva foi enganada, né? Juntamente com Adão. Sim. Sim. Né? Perguntei-lhe que tipo de casa tinha. Então, o fiel perguntando para o Adão. E que servos possuía. Disse-me que toda espécie de iguarias finas eram servidas em sua mesa, e que os servos eram as próprias filhas.
concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Disse que eu poderia casar-me com todas elas se quisesse. A princípio pretendia acompanhá-lo, mas depois mudei de ideia. Nós sabemos que em 1 João, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo São João fala para nós, né, que tudo que tem no mundo, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passe a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então vemos aí desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba, né? 3 coisas que derrubam o fiel, né? E nós vemos aí também o apóstolo São João falando sobre o mundanismo, coisa que muita gente não entende, né, mãe? A gente não mora no mundo? Sim, a gente vive no mundo, mas a gente não é do mundo. Mas a gente não é do mundo, a gente não pode estar no mundanismo pecaminoso, na concupiscência, nos desejos, né? Desejo da carne, Gostar desejo, exatamente, que o mundo exatamente, gosta, né? Desejo dos olhos e soberba da vida. Percebi num relance que se ele se apoderasse de mim, Adão, me venderia como escravo. Então veja, né? O Adão, ou seja, o pecado, o engano, entra na sua vida. A concupiscência. O desejo, né? A soberba. Tudo isso te leva para longe de Deus e depois você fica escravizado por isso. E você não consegue mais sair. vencer o pecado, né? Sim. O apóstolo São Paulo fala que aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Sim. Né? Assim pedi que se calasse, porque eu jamais iria à sua casa. Então ele me amaldiçoou e disse que mandaria alguém me atormentar. Quando me voltei para vir embora, ele me segurou e sacudiu com tal violência que pensei que seria partido em 2. Isso me fez exclamar: miserável homem que eu sou. Está em Romanos 7:24, e prossegui viagem subindo um monte. Então nós vamos agora explicar por que, né, que ele exclamou isso, que são os acontecimentos seguintes. Quando tinha subido quase metade do caminho do monte Dificuldade, contou o fiel, olhei para trás e vi que um homem me seguia rápido como o vento. Ele me alcançou justamente quando chegava ao Caramanchão. Lembrando que foi no Caramanchão que Cristão adormeceu. Aqui com o fiel foi diferente. O homem derrubou-me como uma chicotada. Fiquei no chão como morto. Quando voltei a mim, perguntei: por que você me tratou com tanta crueldade? Ele respondeu: por causa da sua admiração secreta por Adão. Então deu-me outra chicotada no peito, derrubando-me novamente. Quando voltei a mim pela segunda vez, clamei: tenha misericórdia de mim e poupe a minha vida. Sem dúvida ele teria acabado comigo se não tivesse chegado alguém, ordenando-lhe que parasse. E quem o fez parar? Perguntou o cristão. Não o reconheci a princípio, respondeu o fiel, mas quando ia embora, vi os sinais dos pregos nas mãos e percebi que era o nosso Senhor. Aquele que alcançou você na estrada era Moisés, disse cristão. Ele não deixa ninguém escapar e não revela nenhuma misericórdia com aqueles que transgridem a lei. Então nós vemos, né, mãe, que ele, o fiel, apesar de ele não ter caído no pecado, mas ele teve admiração pelo pecado. Quer dizer, dentro dele, né? Sim. Ele queria o pecado. Sim, a concupiscência já estava agindo, né? O desejo já estava agindo. Ele não caiu no pecado. Primeiro haja concupiscência, depois o pecado se consuma. Sim. A Bíblia fala, né, que primeiro tem o desejo, a concupiscência, e aí é consumado o pecado, e consumado o pecado gera morte. Mas como ele não chegou a pecar, então ele não chegou a morrer. Sim. Mas ele tinha aquele desejo, né? Então e só quem pode tirar esse desejo do nosso coração é Jesus, né? Da gente começar a amar as coisas de Deus e repudiar as coisas do mundo. Sim. Só Jesus faz isso. É verdade. No nosso coração, né? Então, o apóstolo São Paulo explica isso muito bem em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 5, que ele vai falar como que a lei nos mostra que nós somos pecadores. Né? Então essas chicotadas de Moisés... A lei não veio para salvar.
Sim. Ela veio para mostrar o quanto somos pecadores e o quanto necessitamos da misericórdia de um Salvador. Sim. Então essa chicotada de Moisés, as chicotadas, não é? É a própria consciência, né? Falando a lei em nos relação dá, à lei. A lei nos traz a consciência do pecado. Do pecado. E aí ele ficou como morto. É. Né? Porque ele percebeu aqui, que ele não teria como se livrar disso se não fosse Jesus, se não fosse a intervenção do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui. Romanos 7, 5 em diante diz assim: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O que é a letra? A lei. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Ou seja, o homem estava na sua ignorância. Sim. Quando veio a lei mostrou quanto ele era pecador. Sim. Né? Ele estava desejando as coisas do mundo, as coisas erradas, a libertinagem. Mas não sabia. Mas ele não sabia que era errado. Sim. Né? E o versículo 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, né, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Ou seja, então a consciência, né, ficou realmente como se fosse uma chicotada mesmo, né? Como se tivesse... Ele viu o quanto ele era pecador. Exatamente. Né? Eu acho muito interessante, mãe, porque o fiel não caiu no pântano do desânimo, ou seja, as culpas, né, não o afogaram antes dele encontrar a Jesus, antes dele chegar na cruz, né? Sim. Mas depois ele foi tentado e ele foi acusado. Sim. Né? Ele recebeu essa acusação. Vamos continuar lendo aí? Versículo 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. A gente conhece a malignidade do pecado quando o mandamento exige uma coisa da gente que nós não conseguimos fazer, que ninguém consegue. Que ninguém consegue fazer. Aí a gente fala, temos esse mandamento, mas não conseguimos cumprir esse mandamento. E Sim. agora? Agora eu estou perdido, né? Que é a lei, não consigo cumprir a lei. E ele fala aí que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, ou seja, por quê? Porque revela a santidade de Deus. Sim, né? Mas nós não conseguimos. O padrão de Deus não existe, né? Ninguém consegue. Sim. Ah, mas a pessoa é boazinha, a pessoa tal, faz caridade e tal, mas ninguém consegue chegar à santidade de Deus. Sim, né? E mas por Jesus... isso nós precisamos da lei, para saber que nós não conseguimos e que precisamos de Jesus. Aí ele continua falando, né, mãe? Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Não é que a pessoa que se converte, ela quer pecar, mas não consegue parar de pecar se Jesus não ajudar ela. É verdade, se não for a graça do Espírito Santo. Se não for o Espírito né? Santo, Jesus, ela não consegue. Que ele fala aí, né, mãe, que eu sou carnal vendido sob pecado. Lembra que o fiel falou que se Adão se apoderasse dele, ia vendê-lo como escravo. Sim, ele né? não conseguia sair mais. Exatamente. Versículo 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum.
E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Sim, então quer dizer, Porque o homem não é bom, não. né? O homem e a mulher não são bons. Não. Desde a queda, né? Nós Sim. estamos longe de Deus. Sim. Mas existe um desejo, né? Ele está falando aí do desejo de Ele fala servir a Deus. no versículo 19, porque não faço. Isso é a pessoa que conheceu Jesus. Claro, que porque se o ímpio converteu. nem quer isso daí. Sim, né? sim, é o fiel, né? É o fiel, A pessoa é o fiel. regenerada. Já. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Isso é um dilema para todo cristão. Porque o cristão, ele quer servir a Deus, o cristão sincero, nós estamos falando, sim, né? Sim, fiel, né? O cristão sincero quer servir a Deus, mas ele continua sendo tentado. Sim, porque Dia e enquanto noite. nós tivermos essa carne, nós vamos ser tentados, Sim. de uma forma ou de outra. Sim, Não é? e só para livrar, só Jesus e o Espírito Santo. Exatamente. Mas veja que o verdadeiro fiel, né, aquele que já está convicto do seu pecado, aquele que já olhou para a cruz, que já foi liberto, ele tem um desejo diferente, né, mãe? Sim. Ele tem o desejo de Pelo servir a menos, Deus. ele tem desejo de ficar livre Sim. do pecado, ao contrário do ímpio. O ímpio não Sim. quer sair do pecado. O ímpio, na verdade, nem vê o seu pecado. Não, ele acha que é normal tudo aquilo Sim. que ele faz. Exatamente. Mas o crente, quando ele conhece Jesus, ele vê que está errado aquilo, mas ele continua sendo tentado. Sim. É uma tentação dia e noite para o crente Sim. cair. Mas o crente tem que reagir como? Primeiro, aumentando a sua fé, lendo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e tem que buscar o Espírito Santo de Deus para Sim. ser fortalecido. Sim. Senão ele não vai conseguir. Vamos ler o último versículo aqui, mãe, mas dou graças a Deus porque... Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo nosso Senhor. Então foi Jesus, né? Foi Jesus que livrou o fiel da acusação da lei. Da lei. Porque Né? a lei vive acusando a gente Sim, para a do nosso morte. pecado. Porque Tem nós pessoa- merecemos morrer. O Maria nosso Cláudia, pecado leva à morte. Tem né? pessoas que aceitaram Jesus há 10 anos. E o diabo acusa essa pessoa Sim. de coisas que ela fez 10 anos Sim. atrás. Em Apocalipse fala que os santos de Deus eram acusados de dia e de noite, mas eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Sim. Né? E não negaram e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, então são pessoas que entregaram a vida realmente para Jesus e por Jesus, não é? Eles vencem o desejo da carne, eles vencem tudo que existe, porque mãe, a gente abandona o pecado voluntário, mas o pecado involuntário, né? Não tem como. É isso como aconteceu aí no livro, né? Ele teve uma admiração, né? Foi uma ideia que passou pela mente dele. no pensamento. Né? Ele não caiu no pecado, né? Tanto que ele não morreu, né? Mas só isso já é pecado, Sim. né? Temos que pedir perdão para Deus Exatamente. todos os dias. E nos aproximar dos de Deus nossos todos os pecados dias. involuntários. Exatamente. E nos aproximarmos de Jesus, porque é Jesus Cristo. Ele fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, Jesus, ele intervém e ele não permite que Moisés destrua, né, no sentido assim de a lei destruir, não é, a nossa confiança em Deus, a nossa confiança na misericórdia de Deus da vida eterna. Vamos orar. Você que está sendo atormentado por algum pensamento do seu passado, Acusação, ou você está passando por uma tentação, pessoas que
estão sendo tentadas, inclusive nessa parte sexual, é tão difícil para muitas pessoas, você está tendo recaídas, enfim. Volta para Jesus, se aproxima de Jesus, Jesus te livra, Jesus te salva, Jesus te liberta, Jesus tira esse remorso do seu coração, Jesus tira essa acusação da sua vida, porque Ele deu a sua vida por nós. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença agora, ó Pai. Ó Deus, quantas pessoas que estão sendo atormentadas, estão sendo acusadas, quantas pessoas que não conseguem se libertar de tantos problemas, de tantos pecados, de tantos vícios, Senhor. O Senhor tem poder agora, eu creio que nós podemos vencer pelo sangue do Cordeiro e que o acusador está derrotado em nome de Jesus. Ó Senhor, esteja conosco nessa tarde, continua, Senhor, nos abençoando, nos ajuda, ó Pai, para que nós possamos seguir nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém, Jesus.